Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e mais tarde esse programa será exibido no site de Veja. Quem está comigo hoje aqui é o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Augusto, uma das palavras mais repetidas ontem, durante o desfecho do julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelos seus aliados e depois até nas ruas com aqueles baderneiros que arrebentaram com a cidade de São Paulo, nós vamos mostrar a imagem mais tarde, foi golpe. Mas, ao que parece, Augusto Nunes, no plenário do Senado, houve um golpe à Constituição, né? Sem dúvida, tramado na sombra pelo PMDB do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros e pela base e pelos que apoiavam a Dilma Rousseff. De novo, como na Petrobras, essa turma se juntou para aplicar um golpe. No caso, aí não foi financeiro, foi um golpe na Constituição. Eles não podiam ter preservado os direitos políticos da presidente destituída pelo Senado. Muito bem, nós vamos colocar na sua tela o artigo 52 da Constituição Federal. E aí, repare no parágrafo único. O que diz o parágrafo único, Augusto Nunes? Nos casos previstos os incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu, ministro Ricardo Lewandowski presidiu a sessão, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Houve mais, foram 61 votos. 61 votos. A perda do cargo, agora repare, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Para mim, tá claríssimo, claríssimo. O que fez o Senado da República, por meio desse acordão que você acabou de citar envolvendo esses personagens, fatiou a decisão. Né, votou a cassação da do mandato da presidente, até então presidente Dilma Rousseff, aprovado por 61 votos contra 20. Por outro lado, manteve os direitos políticos da presidente por meio de um destaque aprovado separadamente, votado separadamente. Foram 42 votos a 36. Não se atingiu os 54 necessários. Portanto, a presidente estaria, assim, elegível e não ficou inelegível. Muito bem, Augusto Nunes. Para mim é muito claro que para alterar a Constituição, o instrumento é uma emenda constitucional. Não foi um instrumento utilizado no plenário na sessão de ontem. E para você? Eu acho impossível, para mim é absolutamente inviável a chancela, a obtenção da chancela do plenário do Supremo para o que fez o presidente Ricardo Lewandowski. O presidente Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão do Senado, ele fez exatamente ele repetiu o que ocorreu no julgamento do mensalão. Lá ele era você tinha o relator, né, que era o Joaquim Barbosa, e ele era o ministro revisor. Ele apareceu, no dia em que o ministro Joaquim Barbosa leu o seu voto, ele apareceu como se tivesse produzido, durante aquela madrugada, com um parecer gigantesco, atrapalhando tudo que tinha, tentando atrapalhar as decisões decorrentes do que o ministro Joaquim Barbosa expusera com muita clareza. Desta vez, no Senado, ele disse, ele leu alguma coisa, ou falou, disse de memória, um negócio enorme, um arrazoado todo para justificar o injustificável. Foi ele quem autorizou o fatiamento, que é proibido pela Corte, pela Constituição, cuja defesa cabe à Corte que ele preside. Ele não podia dizer aquilo, e fez mais. Ele disse que havia, segundo o texto constitucional, era isso que você lê, mas ele estava lá para presidir um julgamento que tinha como juízes os senadores. Primeira lambança, para ser elegante até com ele. Agora, a segunda é pior. Antes da votação, ele disse assim:
Eu acho que é um pouco pesado, mais ou menos isso. Eu acho que é um pouco pesado você punir uma pessoa de tal forma que ela não pode ser professora, não pode sequer ser merendeira numa escola. Quer dizer, é uma piada. E aí disse o seguinte: olha, eu não estou querendo induzir o voto de vocês. Ele só induziu. Ele autorizou e induziu. Quer dizer, ele vinha se conduzindo bem, como a gente constatou ontem, mas o último dia foi desastroso e ele comprometeu fortemente e para sempre o seu desempenho. Muito bem. 2 ministros do Supremo se manifestaram sobre isso hoje. O ministro Gilmar Mendes disse que é bizarro. Palavras dele, adjetivo utilizado por ele. E o decano da corte, Celso de Mello, afirmou que foi lá uma solução não muito ortodoxa. Pode ser um indicativo até, Augusto Nunes, porque nesse momento são 8 mandados de segurança que foram impetrados no Supremo Tribunal. 8. Um deles é do outro lado, né? Um deles é o do advogado, ex-ministro e advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso. Aí, obviamente, que ele quer tentar anular a sessão do impeachment. Mas a Associação Médica Brasileira impetrou 3 mandados, o senador Álvaro Dias, o PSDB e o DEM, que haviam dito que não recorreriam ao Supremo, decidiram também ir ao Supremo, e os outros são de advogados. Enfim, espero que a Suprema Corte se manifeste. Isso. E que essas palavras do ministro Gilmar Mendes, e entendo assim também de Celso de Mello, ao dizer que não foi lá muito ortodoxa, seja aí uma boa sinalização. A interpretação, a aplicação da lei não pode ser heterodoxa. Tem que ser ortodoxa. O que a Constituição manda deve ser cumprido. Você não pode, como você lembrou muito bem, é muito oportuna a lembrança, existe a PEC, não é? Uma proposta de emenda constitucional para isso. Que precisa de um quórum altíssimo e todo um rito rigoroso de tramitação no Congresso Nacional. E aí me vem a turma que aprovou isso e que até então dizia que a presidente era vítima de ex-presidente era vítima de um golpe, e me aprova uma coisa dessas, favorecendo, entre outros, um Eduardo Cunha da vida. Todos os alvos da Lava Jato, eles encontraram uma saída. Eu não acredito que a Dilma será candidata a nada, porque, você disse isso primeiro, ela não se elege sequer síndica do prédio onde mora. Agora, ela pode ser convidada para algum cargo, né? Você falava disso há pouco. Você já tem até algumas soluções. De repente, o Bessias poderia levar... O Bessias é o emissário, o cargo é chefe da Casa Civil, e ela pode optar entre o governo do Piauí, que tem como governador o companheiro Wellington Dias, ou a Casa Civil da Bahia, que tem como governador o companheiro Rui Costa. Muito bem. Ó, só para a gente fechar esse tema, esse capítulo, Augusto Nunes, eu quero ler a declaração do decano da Corte, Celso de Mello. Abre aspas. A Constituição é muito clara ao estabelecer no artigo 52, parágrafo único, que o Senado, caso condene o presidente no processo de impeachment, imputar-lhe-á uma sanção constitucional que tem estrutura unitária, porque ela compreende globalmente, de um lado, a medida da destituição do mandato e, de outro lado, como natural consequência dessa destituição, a inabilitação por 8 anos para o exercício qualquer de outra função pública. Isso significa que a sanção constitucional é una, sendo una ela é inscindível, portanto, parece não muito ortodoxo que tenha havido um tratamento autônomo. Perfeito. Aí se essa exposição de motivos que precede aí a frase que você disse, isso aí é mortal. Ele é contra isso, é o decano da corte, e vai fazer uma apresentação vigorosa e contrária a esse absurdo. É um absurdo que fizeram, né? Quer dizer, isso nunca aconteceu, abre um precedente grave, pode forçar um confronto da decisão do Senado com a lei da ficha limpa, só cria problemas. Agora, é uma ideia que vem do Renan, apresentada assim com a Constituição na mão. Haja cinismo. O Renan
Também enrolado com a Lava Jato. Claro, não nos esquecemos disso. Então aí surge a seguinte possibilidade. Está cassado o mandato do deputado Eduardo Cunha. Aí vem o seguinte, Eduardo Cunha, e está lançada a minha candidatura a 2018. Exato. Em 2018. Pois é. Augusto Nunes, o capítulo 2 do nosso programa trata de uma cena triste ocorrida ontem na cidade de São Paulo, no coração da cidade de São Paulo, nas vias que cercam a Avenida Paulista, a maior artéria central da cidade, e também no centro. Bom, ontem, logo após a decisão do Senado Federal em encerrar o mandato da então presidente Dilma Rousseff e, em seguida, dar posse a Michel Temer no cargo, manifestantes que pediam fora Temer saíram às ruas. Até aí, normal, democrático, Augusto, claro. Porque ainda que o PT tenha tentado, não conseguiu nos furtar o direito de ir e vir, a democracia, se manifestar, concorda? Pois bem, o que acontece? Mais uma vez, tudo isso, esse protesto degenerou em baderna. E aí você vê as cenas. Isso não é cena de quem sai pra rua se manifestar democraticamente. Estou errado, Augusto Nunes? Sem a menor dúvida. Você viu alguma cena parecida nas manifestações a favor do impeachment? Nenhuma. Houve isso em 2013, quando entraram em cena os Black Blocs. Agora estão em cena os Black Bolos, que são os seguidores do Guilherme Boulos, comandante do MTST, que é uma organização criminosa. Não tem a menor dúvida. Quem faz isso é criminoso porque você está promovendo uma baderna, um tumulto que coloca em risco a ordem pública. Cabe à Polícia Militar e, eventualmente, às Forças Armadas, a manutenção da ordem pública. Isso aconteceu, algumas das cenas, Silvio, perto de onde eu moro, na Avenida São Luís. Eu vi pessoas, isso depois da meia-noite, pessoas ainda com medo de ir a um hospital que no caminho você tinha essa cena, essa Augusto, nesse momento, olha lá, que é isso? Vândalo, né? Um marginal, porque isso é coisa de marginal. Um marginal arrebenta os vidros de uma viatura da polícia que está estacionada público, na rua. Que é comprada pela gente. Exatamente. Ali ao lado, bem ao lado, tem cenas desses mesmos marginais arrebentando uma agência do Banco Bradesco. Outras vitrines foram depredadas. Olha lá. Pois é. Olha aqui, nós vivemos num Estado democrático de direito. Como você lembrou, eles podem se manifestar. Isso não. Isso é caso de polícia. Exatamente. Cabe à polícia e, repito, exatamente. Isso eventualmente é as Forças Armadas resolver isso aí, não é protesto. Não é protesto, exatamente. A gente não tem um balanço oficial divulgado pelo governo de São Paulo, mas 7 pessoas ficaram feridas, entre elas 4 fotógrafos que estavam lá trabalhando, né, cumprindo ali o seu dever de ofício. Você falou do Guilherme Boulos. Eu acho que a gente poderia lembrar também, importante lembrar que a CUT tem participação nesses protestos também, convoca a CUT também. Esses protestos. O MST também faz isso. O MST e o MTST é praticamente a mesma coisa, né? Um é o braço agrário, o outro é o braço urbano. E mais, né, Silvio, é engraçado, esse pessoal esses Black Bolos, eles têm a maior admiração pela Venezuela, onde manifestações pacíficas são reprimidas a tiros e com prisões arbitrárias. Né? Existem vários presos políticos ainda por causa de manifestações ocorridas 2 anos atrás, e repito, pacíficas. Esses mesmos manifestantes que admiram o comportamento da polícia bolivariana são os que acusam a polícia do governador Alckmin de assassina, arbitrária. Eles têm de conhecer o monopólio da força. Cabe a essas instituições que têm de defender o Estado de Direito. É ele o ameaçado. Eu não tenho dúvida de que isso dura pouco, porque a mesada acabou. O governo Temer não vai mais financiar organizações criminosas. Mas o que está acontecendo agora em São Paulo e em outras cidades é inadmissível. O Brasil é uma democracia que tem leis e instituições para aplicá-las. E acho importante a gente pontuar, Augusto, o seguinte: quando é que surgiram esses
intitulados Black Blocs. Vamos lá. Eles surgiram em 2013, quando diversas manifestações explodiram no país. Na época, os protestos eram contra reajuste de tarifa de transporte público. As pessoas iam para as ruas para protestar porque não queriam o aumento das tarifas. Na sequência, a pauta foi ampliada. Virou uma explosão de insatisfação. Exatamente. Condições de saúde, de educação. Legítimo. Pessoas que vão para as ruas ao final do expediente de trabalho ou aos finais de semana protestar. Isso é do direito de todos, todo mundo tem esse direito. Acontece que, de repente, apareciam ali infiltrados, os Black Blocs, né, pessoas com o rosto coberto, né, encapuçados. E aí eu te pergunto, quem é que sai pra rua, Augusto? Quem sai pra rua com o rosto coberto é porque boa coisa ele não vai fazer. É claro. Já justifica a prisão preventiva, não é carnaval. Não é carnaval, você vê... É de caso pensado. O que acontece é de caso pensado, eles vão lá só para isso. Eles não têm nenhuma reivindicação a fazer, eles não dialogam, eles não querem o entendimento. Eles querem o tumulto. E isso tem que ser coibido, seja como for. Exato. Usando as armas que eles usam, os métodos que eles usam. É tão simples. Isso acontece nos países mais civilizados do planeta. Né? Isso é o que o americano chama de riot, é um tumulto urbano que tem que ser controlado. Exatamente. Quando a gente começou a falar sobre esse assunto no programa de hoje, as primeiras imagens mostravam a maioria jovens caminhando com cartazes escrito Fora Temer, legítimo, absolutamente legítimo, um protesto político. Na sequência, você vê, olha lá, essas são as imagens, ó, normal. São pessoas protestando na região da Avenida Paulista. E com o rosto descoberto. Todo mundo mostrando o rosto, caminhando pacificamente. De repente, você vai ver outras cenas agora na sequência. Aparecem sujeitos com o rosto coberto, com pedras, com pedaço de pau na mão. Queimando aí, no pneus, caso, tocando fogo em saco de lixo, em pneu. Saco de tudo. Né? Isso torna o trânsito uma catástrofe. E essas, para mim, são as cenas mais duras. Olha só. Esse sujeito saiu para protestar contra algum governo? Não. Saiu para isso. Qual é o caso? Onde ele devia estar agora? Na cadeia. Qual é o nome desse sujeito? Marginal. Black Bull. Pois é. Muito bem. Tá dada a nossa bronca aqui, Augusto Nunes. Obrigado. Não, é um registro que a gente faz aqui em nome dos cidadãos pacíficos, que não tem nada com isso. Alguns nem participaram da discussão política e não conseguem resolver um problema urgente, de emergência, porque baderneiros impedem o direito de ir e vir que nós temos. Todos temos. É a diferença. Os primeiros saíram com cartazes na mão, com o rosto descoberto. Os outros que a gente mostrou com o rosto coberto, com a mochila, na mochila tem rojão, tem bola de gude com estilingue, tem porrete, tem soco inglês, para não falar outras coisas. Muito bem. Obrigado, Augusto. Obrigado a você, Silvio. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência ao vivo no Facebook. Daqui a pouco tem o repeteco desse programa no site de Veja. Até mais.